Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do PIBcast, nosso podcast da Primeira Igreja Batista. E hoje nós estamos com a presença muito ilustre, muito querida da doutora Adriana Mastella. A gente vai conversar sobre um tema que já vem sendo muito discutido nas redes sociais, mas que agora tomou uma proporção muito grande, né, em relação justamente do recorte que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre a questão da violência feminina, né? Quando a gente pensa em violência doméstica, feminicídio, e o que que essas questões atingem aí o nosso psicológico, né? E daí a gente pensar na doutora Adriana Mastella para estar conversando com a gente. Já no início aqui da nossa fala, eu gostaria muito que vocês estivessem compartilhando, curtindo, comentando esse podcast para ele chegar no maior número de pessoas possíveis. Acho que nada melhor hoje do que a gente começar o podcast de uma forma diferente. Então eu vou soltar um vídeo aqui para vocês. Vocês assistam esse vídeo e a gente vai voltar para o nosso bate-papo. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Muito bem. A gente está aqui contando com a presença da doutora Adriana. Adriana, eu gostaria que você estivesse se apresentando para o público. Raquel, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Tenho acompanhado, né, o PIBcast, temas muito interessantes. E esse é demais, né? Ainda mais essa semana, né? É um tema muito propício, muito pertinente, de extrema relevância social. Então, meu nome é Adriana, eu sou, né, profissionalmente eu sou psicóloga. Há praticamente 28 anos, pouquinho tempo, né? Eu sou antiga. Atuo, né, como psicóloga clínica em consultório, atendo adolescentes e adultos, tenho um público de mulheres, atendo também casais e famílias, né? Então, já atendi casos, né? Alguns deles não chegando, obviamente, né, assim, e felizmente ao feminicídio, mas casos de violência doméstica também. Também sou professora universitária há 25 anos e atuo como coordenadora de um curso de graduação em psicologia há 19 anos. Tudo antiga. Né? Sou cristã, também sou casada, sou mãe, o que nos dá assim, uma experiência bem Sim, grande também, verdade. né? E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Ai, que bom, Adriana. Adriana, para a gente começar, esse quadro que a gente já trouxe aí o vídeo para as pessoas poderem estar assistindo, a gente quer trazer essa questão a partir de uma cosmovisão cristã. Eu costumo colocar isso muito para vocês que estão aí nos assistindo, né? O olhar cristão para a situação, e acredito que deu um boom realmente, né, com a notícia, com tudo que vem acontecendo. E para a gente iniciar essa nossa conversa, eu vou trazer aqui um trecho que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 18 a 24. Eu vou estar lendo aqui para vocês, quem quiser também está aí com a Bíblia, tá? Fiquem à vontade. É um trecho de Gênesis, inclusive, que fala da formação da mulher. Então, é muito interessante para a gente analisar a partir desse fator. Então, no texto bíblico começa assim: a formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para que ele lhes desse nome.
E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele, e o homem disse: Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a gente observa, né, e aí eu até trago um foco para a questão de que não é bom que o homem esteja só. A gente já está falando até aqui, né, de um parâmetro bíblico, de um princípio bíblico. E a gente observa o cuidado de Deus nesse trecho, porque a necessidade do homem ter alguém como ele, né, coloca Deus para formar um indivíduo que vem da carne e dos ossos do próprio homem. E quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em feminicídio, a gente pensa em tantas questões que atingem hoje a mulher, a gente às vezes tem que fazer uma reflexão, né? Se a mulher vem dos ossos e da carne do homem, deve ser complicado a gente pensar que eu vou bater na minha carne, que eu vou bater nos meus ossos, eu vou quebrar meus ossos, né? Porque é meu. E a gente observa que isso acontece com uma certa frequência, né? Com as redes sociais parece que a coisa fica mais, né, alarmante, porque todo dia, todo momento você tem alguma notícia, né, que vai falar de feminicídio, que vai falar de violência doméstica, e ela não é só física, né, Adriana? Ela é psicológica, e a Fala ferida sobre isso. psicológica, ela é Uhum. muito complicada, né? E aí eu queria perguntar para você, né? A gente observando o que esse texto está revelando de Deus, né, o que ele está trazendo para os relacionamentos, como é que a psicologia vai entender esse trecho e como a psicologia vai entender a necessidade de, às vezes, assim, a gente ter um vínculo seguro, entender o que é Uhum. segurança. É. Como cristã, né, Raquel, Uhum. doutora Raquel, Não, pode falar. também pode me chamar de Adriana. Então tá. Como cristã, nós entendemos, né, a relação do homem com a mulher como uma relação de complementaridade, Uhum. né. Deus, quando cria a mulher, ele fala de uma parceira, de uma ajudadora, de alguém com quem o homem vai ter uma relação de igual para igual, para ajudá-lo, para estar com ele. É assim como Deus tem conosco, uma relação de amor e de cuidado. Uhum. Como assim o homem fazer algo tão abominável, né, que é quebrar, Sim. ferir, matar, inclusive até psicologicamente, né? Uhum. E como psicóloga, né, eu também posso dizer que quando nós nascemos, né, nascemos da nossa mãe biológica, Uhum. e às vezes essa mãe depois ela muda, né, uma mãe adotiva, nós criamos com essas pessoas que cuidam de nós uma relação de cuidado. Uhum. Alguns psicólogos, psiquiatras chamam até de relação de apego, teoria do apego, né? Uhum. Mas eu gostaria de dizer assim: todos nós precisamos de figuras, figuras paternas, figuras maternas, né? Uhum. Uma figura de amor, uma figura de cuidado, né? Uhum. Alguém que vai nos conduzir pela vida, alguém que vai nos dar amor, proteção, cuidado, que vai auxiliar no nosso desenvolvimento, na nossa aprendizagem, na nossa construção como pessoas. E Uhum. futuramente o marido, né, e a Uhum. esposa vão ter ou deveriam ter essa relação de amor e de cuidado, né? O Uhum. homem, aquela figura de proteção, né? O pai um dia deveria ter sido ou foi uma figura de proteção, a figura paterna, para de lei, de ordem, né, de Uhum. proteção para aquela mulher. E assim o marido também deveria ser. E Uhum. isso não tem acontecido. Nós sabemos que sempre existiram muitos e muitos casos de violência doméstica e feminicídio. Uhum. Mas a mídia tem mostrado isso a cada dia mais, Uhum. mais, e eu não sei, mas assim, os números estão alarmantes, né? O Uhum. que é para nós assim absurdo. Absurdo, complicado. Uhum. E a gente vendo, assim, o que aconteceu, por exemplo, né, agora
é tão recente, né, a questão da pregação ali da Pastor pastora, Helena. né, Helena Raquel. Ela chama para uma questão importante, porque o que a gente está discutindo aqui serve para o recorte que ela faz, né, para dentro da Uhum. igreja, porque, Muito. eh, isso tá o que a gente está conversando está aqui, ó, no primeiro livro da Bíblia. Então aqui já fala, né, já fica claro em Gênesis, que a mulher é uma auxiliadora. Se ela é auxiliadora, ela não pode ser subordinada, Não. né. E aí como é que o cristão não consegue perceber, né, é um trecho muito lido, porque se a gente fala que o livro mais lido é a Bíblia, e mesmo que você, quando olha o volume dela, não chegue até o final da leitura, nas primeiras páginas, aqui na minha Bíblia, é a página 15. O sujeito passou pela formação da mulher, porque é o capítulo 2 de Gênesis. Então, quer dizer, como a gente consegue deturpar, né? É aquilo que a gente conversava, né? Em Gênesis 2, no versículo 23, está colocando aqui, ó, osso dos meus ossos. Você já percebe que é um reconhecimento, né, não é uma questão de posse. E, ao meu ver, parece que quando você fala de violência contra a mulher, você está falando de uma violência como se ela fosse um objeto, Sim. né. É como se na psicologia, acaba existindo essa percepção de não ser não é uma pessoa, é uma coisa. Por que Sim. isso acontece? Na verdade, né, Raquel, a gente na verdade, todos nós crescemos num contexto social, numa sociedade que ela é patriarcal, né? Uhum, Nós, da sociedade ocidental, capitalista, uhum, nós vivemos num contexto social patriarcal, né? uhum, O machismo, ele está muito, né, engendrado uhum, na sociedade, não tem como a gente negar isso, né. uhum, E para alguns homens, né, que têm esses padrões, né, como verdade, alguns homens que têm esses padrões até emocionais, essas configurações de relacionamento, eles entendem a mulher como posse, né. uhum, E é uma relação, assim, até de gênero mesmo e de dominação. uhum, Porque geralmente não é a mulher que tem essa relação com o homem, é uhum. o homem que entende a mulher como sua posse. Lógico, a gente não vai negar que também existem violência contra o homem, Sim, né? sim, Claro que claro. existe em Uhum. número bem Bem menor. menor, mas existe. Mas, em geral, a gente entende que o homem pensa que a mulher é sua posse e tem com ela uma relação de dominação, Uhum, né, como se ela fosse propriedade dele. Você falou muito bem, ela é uma propriedade dele e culminando, às vezes, num feminicídio. uhum, Se ela não é minha, ela não pode ser de sim. mais ninguém. Isso não é amor, né? Uhum, E grande parte das pessoas ainda acham que o feminicídio é uma atitude impulsiva, é um crime passional, por uhum, paixão, por amor. Não. O feminicídio, ele culmina como um ato, né, que já vem sendo construído nessa relação há muito tempo. Não uhum, é um ato passional, ele é um ato praticamente planejado. Essas violências, elas começam uhum. acontecendo, há muito tempo, até culminar no feminicídio, né. Entendi. Isso não é de uma hora Hora para para outra, outra. é um Uhum. padrão de relacionamento que vai se construindo. E E se não houver uma intervenção, uhum. pode culminar no feminicídio. Você acha que, assim, qual o papel da mãe? Eu vou voltar lá no na origem Sim. da história. Você, Uhum, assim, o que que a psicologia pode falar pra gente do papel da mãe na construção uhum, da personalidade desse uhum. sujeito lá na criação? Será que aquele sujeito que comete uma violência, um feminicídio, é alguém que teve uma criação assim? A mãe teria uma parcela de culpa no sentido de, às vezes, assim, incentiva uma violência extrema, porque é menino e o menino tem que além daquilo que já é do masculino mesmo, a gente às vezes vê muito isso aí, né, instiga-se a ser uma figura muito mais do que você acha que isso tem alguma É uma relação? mãe que faz parte desse contexto social, que Uhum, teve, às vezes, um pai machista, uhum, em uma casa em que ela não podia falar, que ela não podia agir, e ela uhum, agora vai criar, vai educar um menino, uhum, né. isso, Então, isso. assim, eu penso que tanto o pai quanto a mãe, né, assim,
eles têm um papel fundamental na educação desse filho, né. Uhum. É um filho que, às vezes, não tem limite, então ele pode Uhum. fazer o que ele quer. Ele bate na outra criança na escola, ele é aplaudido. Quando Uhum. chega em casa, ele não é chamado atenção. Isso Uhum. acontece muito, né. Uhum. Assim: "Nossa, isso mesmo, se fulano bateu em você, vai lá e bate Uhum. também", né. Sim. Então, assim, não são padrões de comportamentos corretos, né. Se o fulano bateu em você na escola, por favor, fale com a professora, fale com a coordenadora. E aí muitos pais que estão me assistindo, eu falo: "Ah, eu já falei, não Uhum. adiantou nada". Aham. Enfim, podemos conversar sobre outras estratégias depois, Uhum. que não seja você falar para o seu filho ir lá e bater na menina, Uhum. morder, Uhum. né. Não estou falando daquela fase de 2, 3 Aham. aninhos que se Se morde mesmo morde não, mesmo. mas quando Hã. é mais velho, né, Uhum. a gente ouve, relacionamentos disfuncionais, onde meninos que estão namorando com 13, 14 anos já estão agredindo meninas, mocinhas, Olha. né. Então, Uhum. assim, isso é uma coisa que tem acontecido, porque eles reproduzem Uhum. comportamentos que assistem em casa. Uhum. Inclusive, talvez essa mãe é uma Uhum. mãe que sofre Só. violência doméstica, Uhum. né. Então Sim. ela sofre violência doméstica, ela cresce achando que é assim, ela é tratada dessa maneira, então automaticamente o filho dela também vai tratar outra Outra mulher mulher é assim. assim, a mulher dessa Uhum. maneira, né. Então, Uhum. assim, geralmente o homem que pratica essa violência é um homem que tem esse sentimento de posse, que vem de uma Uhum. família, né, é um homem que às vezes pratica esses atos, é um homem que não se conforma com a separação, Uhum. né, é um homem que ele tem ciúme, né, mas não porque ele ama aquela mulher, ele tem possessão por aquela mulher, ela é Uhum. dele, ela não vai ser de mais ninguém. Então são, históricos familiares, né, Uhum. de reprodução de violências, Uhum. às vezes não só com a mulher, de outras violências, com Uhum. parentes, né, com os próprios filhos, são homens que apanharam muito e só conseguem se relacionar dessa maneira. Tem vários fatores envolvidos, né. Entendi. E você observa o seguinte, quando a gente vem aqui na Bíblia, a gente observa o cuidado de Deus, né, Uhum. em toda a criação, porque o início da perícope é a formação da mulher, mas ele traz um passo a passo de toda a criação, dos animais do campo, das aves, depois que ele Uhum. cria, Adão nomeia, não tem ninguém ali que poderia, né, estar como companheira e auxiliadora de Adão. Então Deus simplesmente não retira a costela, um pedaço da carne da costela do homem, ele coloca num sono, então esse homem dorme, é no Todo um sono que ele cuidado, todo um né. cuidado a gente está Uhum. observando aqui, né. Nós, sendo criados por Deus, um Deus tão zeloso e tão cuidadoso, né, como é que a gente consegue chegar no extremo da violência de tirar a vida, né, de deixar tudo acontecer, de não pontuar, de não é uma coisa muito complicada, né. E aí eu Uhum. queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista da psicologia, as pessoas elas nascem com comportamento Uhum. violento ou esse comportamento ele é criado pelo meio em que eles vivem, né? Uhum. Tipo aquela questão do Rousseau, do bom selvagem. Uhum. Ele é selvagem porque Entendi. é mesmo Uhum. ou você pode criar? Raquel, vou te chamar de doutora não. Não, Se eu é te se eu mesmo. te falar que nós, não acreditamos, né, que existem transtornos Uhum, mentais, nossa, eu não seria nem psicóloga. É claro uhum, que existem alguns transtornos mentais, né, que vão, facilitar que esse comportamento apareça, sim. né. Os transtornos de personalidade antissocial, né, como a psicopatia, né, por exemplo, assim, Uhum, isso existe. É um homem que ele pratica atos violentos, né, é um homem que organiza crimes, é uma uhum, pessoa que é fria, não se uhum, arrepende, existe. uhum, Só que quando eu vou olhar, né, o número tão grande de feminicídios, eu entendo que muitos desses homens, às vezes, não têm esses transtornos mentais. uhum, Eles são muito, apropriados, assim, pelo meio que eles vivem, uhum, realmente, né. Que é um meio em que ele tem que ser o machão, que ele tem que ser o fortão, que ele tem que provar, às vezes, para os colegas de trabalho que a mulher dele não vai sair, que a mulher dele não se veste assim,
que a mulher dele não trabalha fora, ainda existe Uhum. isso, né? Minha mulher não trabalha fora, minha mulher não sai com as amigas para tomar um café, Uhum. minha mulher não vai para o vôlei, minha mulher não faz isso, meus filhos são criados assim, né? Uhum. Então, é este homem, e aí ele vai construindo aquele ciclo de violência, que não é só a violência física, Física, né? Quando eu isso. falo isso, eu estou falando de outros tipos de violência, né? Quando Uhum. a gente fala da violência, a gente fala, né, a violência doméstica, ela pode ser de várias, ela pode acontecer de várias formas. Uhum. A gente fala de uma violência que é física, que Uhum. acontece bastante, né? Empurrões, puxões de cabelos, socos. A gente fala de uma violência que é sexual, né? Uhum. Quantos homens obrigam mulheres a terem relações sexuais contra a vontade dela Uhum. e fazem coisas que elas não gostariam? Sim. Violência que é patrimonial. Ela Uhum. ganha o salário dela e vai para a conta dele, mas ele não distribui nada com ela, ele só subtrai, Uhum. né. Então isso acontece, ela não sabe quanto ele ganha, né, não é né, Aham. É isso é aí. tudo dividido, Uhum. sendo que a parte dela é 5% e a dele 95%, né. Uhum. É a violência patrimonial, a gente fala da violência moral, né, que é um homem que Uhum. acusa essa mulher publicamente, às vezes em caso de separação, não aceita, acusa a mulher, desmoraliza a mulher publicamente, às vezes na internet, às vezes através de Uhum. processos de separação, né. Você que é Sim, advogado deve sim, conhecer processos horrorosos de sim, separação, sim, coisas horríveis, né. exatamente. E a violência psicológica, Uhum. né, que eu tô para te falar que para mim é uma das piores, né, Sim. é você viver com aquela mulher, como a gente já vê e viu, né, às vezes Uhum. 30, 40 anos, sendo que você acaba com a vida dela. Ela não tem uma identidade formada, ela não tem autoestima, ela não pode ser uma mulher realizada, Sim. ela só pode ser o que ele permite, Uhum. né. Ele humilha, ele denigre, ele, proíbe, ele xinga, Uhum. né, Uhum. enfim, coisas assim. Ele acaba com a saúde mental daquela mulher. Isso é Uhum. muito comum. Nos nossos consultórios de psicologia, chegam muitos casos assim. Uhum. E chegam até casos assim: "Olha, eu estou tentando me separar desse homem, mas ele não permite. Ele fala que não, que não casou para separar", né. Olha. Isso é muito comum. "Eu não casei para me separar", ele tem não sei quantas mulheres e traições Uhum. acumuladas, mas ela não pode, né. Ela tem que ser aquela mulher ali do lar, da casa, é uma mulher que cuida dos filhos, é a mãe, né. Então Uhum. assim, como está a autoestima dessa mulher sabendo que ela foi traída, como Uhum. está a autoestima dessa mulher que nunca recebe um elogio, coloca às vezes um prato, uma comida na mesa, "Nossa, que porcaria", né, a Uhum. gente sabe que isso acontece. Muito. Então Claro. isso é violência psicológica, para mim isso é uma da o pior tipo de violência. Eu acredito que a violência psicológica, inclusive, assim, no direito, se a gente vai para o direito, é a mais ingrata, porque é a que mais acontece Não tem e é como que a gente não tem como provar. provar. Aham, E o não tem direito, como ele provar. depende da prova. Isso Então, aí, quando a verdade. mulher chega e te procura de uma violência física, o primeiro ato é: você já foi na delegacia, já fez um boletim, já foi no IML para saber o nível, o grau de violência, para poder ver que tipo de Para falar o quê, lesão, né? né? Porque aí vem um laudo falando o tipo de lesão, se é grave, para a gente poder colocar isso no processo. Mas o psicológico, acaba sendo uma segunda violência, o processo em si, É. porque a mulher quer comprovar que ela passou por uma situação E não tem psicológica que você como. não tem como comprovar, né, então, assim, é muito Verdade. muito doído. Uhum, E o que vem acontecendo nas redes sociais e que a gente está vendo acontecer, principalmente, né, agora com uhum. essa questão da pastora, é até, assim, uma reflexão que enquanto cristãos nós precisamos de fazer, porque o discurso muitas vezes vem baseado numa visão deturpada do que é ser cristão, né, do Muito. cristianismo. Por exemplo, esse discurso, se a gente leva para o direito, a fundamentação é o quê? Eu não me separo, porque Aham. aquilo que É Deus uniu, indissolúvel. o homem não pode de forma nenhuma Uhum. desunir, É, então assim, tem que continuar. Às vezes o processo da violência psicológica é tão grande com a mulher, que a própria mulher, ela entra, assim, numa situação, num conflito de: "Ai, eu não sei se eu tenho que separar, porque
né? O que que Deus vai pensar Uhum, disso? O que que a uhum. igreja, né? A igreja vai me colocar num hall de pessoas que às vezes não podem mais estar atuando numa determinada função, desenvolvendo um Com determinado certeza. trabalho, e às vezes o que aquela mulher, a única válvula de escape dela é algum trabalho, por exemplo, dentro da igreja, né? Exatamente. Então isso acaba Aham. pesando. Olha como que a violência, quando a gente leva para o cunho emocional, ela é ingrata, né, ela realmente Muito, muito mesmo. muito difícil. Existe um padrão, você acha, assim, para esse homem que é agressor? Ele mostra? Porque você, por exemplo, quando eu acompanho num caso dentro da área de direito de família, quando Uhum. você ouve o sujeito que ele está querendo divorciar, você vê que existe um padrão. Aí você fala assim: "Gente, mas como essa pessoa não percebeu isso?" Porque ele já estava mostrando quem ele era ali no Ai, namoro, ele existe, continua né. no, né. E aí, na psicologia, existe um padrão? Tem, Olha, você consegue perceber que sim. esse sujeito é um É, um não tem agressor? como, né, eu sou uma psicóloga que eu não consigo de jeito nenhum colocar ninguém dentro de uma caixinha, ali, Uhum. todos são assim. Sim. O homem ele é assim, é o Dom Juan e Aham. tal, mas assim, tem alguns padrões emocionais que são um pouco repetitivos, né, a gente Uhum. não tem como negar. Por exemplo, muitas vezes este homem, ele vem de outros relacionamentos frustrados, né, e Uhum. ele chega como um príncipe, né, Uhum. porque ele é um homem muito forte, é um homem muito protetor, né, que vai oferecer uma vida muito boa, uma Aham. família, né. Às vezes ele aparece dessa Uhum. maneira, ele casa com essa mulher, né, e logo ele vai se mostrando, né. Uhum. Tem até algo que a gente usa muito, né, quando fala da violência contra a mulher, que você deve conhecer, Uhum. que é aquele ciclo da Sim. violência, né. Uhum. O ciclo da violência ele diz o quê? Que é um homem que faz a mulher, primeiro passo, viver sempre em tensão. A mulher ela tem constante tensão. Uhum. São pequenas brigas, pequenas farpas, a vida dela é assim. A Uhum. mulher tem que ter cuidado com o que ela fala, porque senão Uhum. ela pode disparar um vulcão, né? Em Uhum. casa, ela não fala nada. Conheço vários casos assim, na Uhum. vida pessoal, no consultório, na igreja, a gente Uhum. ouve relatos, né. Uhum. E na igreja também eu trabalho com famílias, eu não sei se eu Aham. cheguei a falar com você, mas assim, enfim, então é uma mulher que ela pisa em ovos para viver com aquele homem, né, Uhum. porque o primeiro passo dessa violência é que ela não pode falar nada, porque qualquer coisa que ela falar, esse homem vai se ferir. Então Uhum. ela já vive ali naquele ciclo e o primeiro passo é a tensão. Uhum. Depois, se ela falar ou se ele se aborrecer de alguma forma, ele vai explodir. Aí ele Hum. explode, ele grita e usa de qualquer tipo de violência, seja violência psicológica, seja violência física, Uhum. qualquer desses tipos de violência que a gente citou, né? Uhum. Sim. E depois que a mulher muito chorou, às vezes foi agredida fisicamente, às vezes está muito desanimada com o casamento, chorou, né, aquela coisa toda, aquele drama, os filhos assistindo, aí ele se arrepende. Uhum. Ele se arrepende, ele pede perdão para ela, às vezes pede perdão para os filhos e entra na fase mais perigosa. Porque quando ela está naquela fase ali da agressão, quando passa, ela ainda pensa: meu Deus, eu não vou ficar nisso, eu vou denunciar, eu vou tomar providências. Uhum. Mas depois que entra nessa terceira fase, que a gente chama de, a gente não, né? Uhum. É chamada de lua de mel, que é o quê? O sujeito ele vai, ele reconquista, ele volta lá a ser aquele príncipe de antes, aquele homem Uhum. protetor. Ele fala que não vai acontecer mais, que eles vão fazer uma terapia de casal, Uhum. ou que eles vão para a igreja, que eles Uhum. vão buscar juntos, que vai ser diferente e tal, né? Só que dentro de um casamento em que não houveram intervenções para que isso acabasse, esse ciclo vai ficando cada vez mais próximo, Uhum. né, e aí as agressões vão voltando e ela, né, o que pode culminar inclusive num feminicídio, né, Uhum. acredita-se que pode culminar. Como eu falei, o feminicídio ele não é considerado um crime passional, Sim. ele é considerado um crime
um ponto culminante de várias violências que já aconteceram. Uhum. Não é do nada, Sim, né? sim, exatamente. É a diferença do feminicídio para o homicídio, né? O Isso. homicídio você vai lá e matou Matou. alguém. O Uhum. feminicídio não. São pequenas construções de violência Uhum. que vão aumentando até chegar no ponto culminante. E até por isso que precisou ser feita uma alteração no Código Penal também, Sim. porque antes quando você não tem ainda, né, Uhum. o feminicídio enquanto um crime, ele também entrava no bolo do homicídio. Então, matou uma mulher, um homicídio. A partir do momento que você cria dentro da lei, né, esse tipo penal, Aham. isso é importante também, porque o cometimento do feminicídio, a pena é maior, porque justamente é um processo. Sim. Quando você chegou ao ponto que você matou aquela mulher, Uhum. não é apenas aquilo que o código diz do homicídio, né? É essa estrutura que você está colocando isso aí, Exatamente. ó. É um É um processo. processo, e às vezes é um processo longo, não É. é um processo de uma Processo semana, não longo, é isso um aí. processo que aquilo às vezes está gerando assim, tem anos que Uhum. aquilo está ali e culmina, né, no auge da violência, que seria tirar a vida de alguém, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente isso Uhum. acontece. Isso aí. A gente percebe, quando a gente faz essa análise do texto bíblico também, se a gente continua lendo, né, aqui o Gênesis, ele vai chegar no versículo 16 e tem ali uma frase que eu acho que é muito deturpada. E eu acho que um pouco também dessa violência, né, que acontece por parte do homem vem de uma deturpação, uma distorção do que é poder, né, do que é amar, né, do sentimento de pertença, mas não por segurança de pertença, né, Sim. porque aquilo é meu objeto mesmo. A Uhum. gente vê lá em Gênesis 3,16, quando coloca que ele a dominará. Uhum. Mas a gente tem que perceber, e eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo também estivessem atentas a isso, que dominação não é projeto de Deus. Deus nunca pensou na dominação. A dominação ela é consequência do pecado, Sim. né? Porque você continua aqui no texto bíblico, Uhum. a próxima perícope é a queda. Então, esse versículo 16, que muita gente quer justificar o machismo, a violência contra a mulher, porque o homem domina a mulher, porque lá na Bíblia está escrito em Gênesis 16, ele a dominará. Uhum. É uma visão deturpada do texto bíblico, porque quando a frase vem que ele vai dominar a mulher, é porque isso é consequência do pecado, isso não é desígnio de Deus, isso não é princípio cristão. Acho que isso precisa ficar muito Sim. claro também, né, Adriana? Uhum. Porque às vezes a violência, quando ela é simbólica, Uhum. o texto bíblico serve para justificar a violência, porque aí você bate, você xinga, você grita, você humilha. Por quê? Não, porque lá na Bíblia está falando que o homem tem que dominar a mulher. Então, olha como esse Ixi. discurso é um discurso agressivo e Sim. um discurso totalmente deturpado. Tá Uhum. distorcendo o que é poder, tá distorcendo o que é violência, tá mostrando uma insegurança muito grande, tá mostrando que num relacionamento tem que ter necessidade de controle, né? Sim. Porque se não controlar, como é que eu vou dominar uma coisa que eu não controlo? Então, Isso. e acho assim que quando a gente fala de feminicídio, é o que a gente já vem conversando aí, é o extremo, né? Porque é a ruptura de todos os valores, né? Quando você pensa em feminicídio, é destruição, é Muito. retirar a vida mesmo, né? Eh, e aí eu queria te perguntar, o que caracteriza, né, feminicídio agora? A gente está falando muito da violência doméstica, mas quando a gente entra no ponto do feminicídio, né? Uhum. O que vai caracterizar um sujeito que pode cometer um feminicídio, quando a gente pensa aí no ponto de vista psicológico desse sujeito? Uhum. Qualquer um, porque, a gente compreende, por exemplo, dentro do direito, que qualquer um pode matar, Uhum. qualquer um. Então a gente parte dessa visão. Mas e a psicologia? Existe uma caracterização, existe alguma coisa? Primeiro eu quero só complementar a sua Aham, fala aham, sobre a claro. palavra, Aham. né, dizendo o seguinte, né, dessa questão da dominação. E ao mesmo tempo, Deus, né, lá em Efésios 5, se eu não me engano é Efésios 5, diz, né, que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, Isso. né. Então assim, meu Deus, como Cristo amou a igreja, né. Uhum, Cristo amou, Cristo perdoou, Cristo uhum, cuida da igreja, né, que uhum. somos Sim, nós, sim. né. Então nós somos cuidados, nós somos amados, né. Eu fico pensando como que
o homem se apega, né, Uhum. de forma tão deturpada, Sim. entende a palavra submissão, né, Ah, de uma isso. forma entende submissão como dominação, Isso. exatamente, de Isso. forma muito deturpada, né, e não da forma correta. Isso é explicado em Efésios, né, Sim, sim. assim como Cristo Cristo amou amou a a igreja, igreja, né, né, então que ele assim, deu a vida deu a por nós. vida, cuida da vida, Sim, perdoa, tem misericórdia, sim, né, sim, isso aí. exatamente. E voltando, né, sobre essa questão de que homem que é capaz de cometer isso, né, Uhum, eu vou junto com você, né, com uhum. direito. Aham. Eu penso que, assim, existem padrões comportamentais, né, eh eh, que são associados a essa educação que esse sujeito teve, padrões, né, que são Uhum. construídos de acordo com essa educação que esse sujeito teve, né, se foi uma educação muito machista, se foi uma educação muito controladora, muito opressora, se esse sujeito não teve, um ensinamento sobre limites, se esse sujeito não conseguiu ter, tolerância a frustrações, né. Uhum. Eu vejo esse homem que é capaz de fazer isso como alguém que não consegue lidar com frustrações. Então, se a mulher não quer ter relação com ele, como assim? Eu vou ter obrigado. Se a Uhum. mulher quer se separar dele, como assim? Ela não pode se separar de mim, ela é minha, né? Eu Uhum. tenho essa posse sobre a vida dessa mulher. Eu tenho essa dominação sobre a Sim. vida dela. Então, para mim, o padrão é esse, né? São Uhum. homens que têm padrões comportamentais e que vivem tóxicos, né? E que vivem a sua masculinidade de maneira tóxica, né? Uhum. Eles não entenderam, como cristãos às vezes que Uhum. são, e tem Sim. muitos, né, infelizmente, Uhum. não entenderam o que casamento, o que é essa Uhum. submissão que a mulher, né, tem ao homem. Uhum. Enfim, é uma série de relacionamentos disfuncionais que eles construíram com essas mulheres, Sim. né. E a pergunta que fica: como elas aceitam, Exatamente. né? Posso responder? Pode, pode responder. Pelos mais diversos motivos, Olha. né, são muitos fatores envolvidos, né. Uhum. O primeiro deles você já citou, às vezes elas escutaram a vida toda, seja na igreja, seja fora da igreja, de que elas não podem se separar, Uhum. né. O casamento, eu acho não, tenho certeza que Uhum. ninguém se casa para Engraçado. separar, ou não deveria, Uhum, né. uhum. Só que lamentavelmente, entre viver e morrer casada, Deus prioriza a sua vida, Uhum. né, e não que você Exatamente. morra dentro daquele casamento, né. Uhum. Então muitas mulheres elas, ficam naquela situação, se submetem àquela situação, porque elas acham que se elas se separarem é um pecado muito grave. Uhum. Né, elas ficam naquela situação porque elas precisam estar naquele casamento, orar pela conversão dos maridos, não que elas não devam, Aham. né, de Sim, forma sim. cristã falando. E, em geral, né, em geral, elas não ficam porque elas não têm condições financeiras de se emanciparem deste homem, elas pensam às vezes nos filhos: "Como meus filhos vão fazer sem pai?". Se ele já é assim, eu casada, né, como que vai ser eu separada desse homem? Ele não vai dar pensão, a pensão é muito pequena, eu não tenho outra casa para morar, ele vai me colocar para fora, uma série de situações. A Uhum. pressão social, muitas mulheres têm vergonha de serem separadas. Uhum. Eu já ouvi Sim. várias vezes em consultório: "Tô casada porque eu tenho vergonha de ser uma mulher separada". Adriana, ser uma mulher separada nos dias de hoje é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, Uhum. né? Não estou falando que é fácil, mas entre ficar separada e ser difícil e você manter um casamento em que você é vítima, em que você é agredida, em que você está sendo violada, né? Assim, Sim. meu Deus, o que fazer diante disso? Então, as mulheres ficam pelos mais diversos motivos, motivos sociais, a família da mulher muitas vezes não permite que ela se separa,
Uhum. Eu já vi pai e mãe falar: "Minha filha, eu vou te buscar. Esse homem está te agredindo, eu vou te buscar. Me fala que eu estou indo te buscar". E já vi pais e mães falando: "Não, eu não te recebo aqui, filha minha não se separa". Uhum. Eu já vi essas 2 falas em consultório, né, da Uhum. mulher tá chorando que não sabe o que fazer, porque ela não tem para onde ir, porque ela deixou o emprego lá e não sei quando para ficar com esse homem, que ele não permitiu que ela continuasse trabalhando, ou que ela trabalha não dá para ela se manter, e ele já falou que vai tirar tudo dela, Uhum. né. Ou senão ele falou: "Não, quando você casou comigo, você não tinha nada, então eu que trouxe você para essa casa, você vai Uhum. ficar sem um centavo", né. Quantos homens falam Exatamente. isso? Então, é mais várias violências, né, que são Sim, ditas, sim. né. Então, assim, as mulheres se submetem a tudo isso. Às vezes, falta força para se separar, porque as montanhas são muito altas, né. Você conseguir se separar, conseguir se livrar desse homem. E as ameaças? Sim, Quantas ameaças! muitas. "Eu te mato se você sair, Uhum. você deve estar com outro, né, eu vou te perseguir, você não vai ficar viva", ameaças. Então, assim, são os mais diversos motivos, Sim, né. exatamente. E eu ouço você falar e vejo isso também claramente quando a gente pensa, assim, num viés, jurídico, é Uhum, exatamente a mesma questão, né. uhum. Na hora da separação, e aí, como é que eu vou separar e eu vou viver de quê? Isso. Né, porque eu não estou mais trabalhando, porque eu fui cuidar da casa, dos filhos, dele, e aí você ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho que para você ser reinserida é complicado, né. E tem algo ainda, a Hã, normalização da violência. Tem isso. mulher que acha que é normal Sim. apanhar. Uhum. "Ah, ele me bate, mas ele é um bom marido. Bom, pai dos meus É o pai filhos, dos né, mas meus que eu vou deixar as filhos". crianças sem uma Ele referência faz de isso quando ele pai? bebe, abuso de substâncias, né. Olha. Ele Uhum. também é um fator. "Ah, Sim, ele faz isso quando ele bebe, mas no fundo, no fundo, ele é um bom marido, ele é muito bom, não deixa faltar nada dentro dentro de de casa", casa. né. Exatamente, esse é Outras fala difícil. também, Esse né. que é o "Ele é um bom difícil. marido", isso é normalizar a violência, né. É um perigo, né, "Eu Adriana? apanho, mas ele é muito bom para mim", Uhum. né. É o ciclo, né, que a gente Sim, falou da violência. exatamente. Isso é você normalizar, Aham, aham. né. E aí a gente até cai naquela questão inicial, né, como que se um menino que se torna um homem violento teria alguma origem naquela criação e aquela mãe teria um quê de culpa nisso. E aí quando você vê na perspectiva da mulher, também tem uma relação também de criação, Tem. né. Uhum, Porque também, às vezes, é uma mãe que também passou por uma uhum. situação parecida, e aquele medo que se gera pelo psicológico, gera uma filha que ela vai Sim, ser medrosa e a gente vai entender que ela é verdade. submissa, mas não é que ela é submissa, é que ela tem Uhum, medo, né, porque ela já viu isso acontecer na família muitas uhum. vezes, né. Sim. Então tem esses Eu casos não gosto também. de trabalhar com a ideia de culpa, sabe, Sim. porque é pesado, né. Uhum. Eu penso que, às vezes, as pessoas fazem o melhor que elas podem e, infelizmente, assim, são responsabilidades, né, Sim. são responsabilidades. Esses dias mesmo eu estava um conhecido, né, uma pessoa conhecida da minha infância, ela cometeu um crime e atualmente ela está presa, né, é um homem. Ele está Uhum. preso e a mãe, meu Deus, sempre defendeu tudo o que ele fez. Olha. Defendeu tudo o que ele fez, acaba assim, inclusive um dos crimes é agressão à mulher, Olha. né. E assim, defende tudo o que ele faz, a culpa era sempre da mulher, né. Hum. Mas aí eu olho para ela e eu falo: ela não entende nada, Sim. sabe. Como que eu vou culpar essa mulher, sabe. Ela não tem formação, ela não tem o entendimento. Eu tô para te dizer que nem saúde mental, Sim. entende, Sim, para sim. entender esse avalanche de coisas que tem na vida dela. Eu não tenho como culpá-la, dá vontade de falar: "Culpa toda sua. O que que você Mas ensinou esse uhum. menino? Aham. Como é que você fez? Como é que esse menino bateu na mulher? Como é que esse menino atirou numa mulher?" Não matou, mas atirou, Atirou. Uhum. entendeu? Uma arma. Como ela defende minha culpa dela que estava com ele tal hora, não sei, olha só, é É isso também, complicado. tá? É uma A complexidade. culpabilização da É. mulher agredida, nós nem Sim, falamos sobre isso, verdade. né. Mas aí eu fico:
como que eu vou culpar essa mãe? Ela não teve formação de nada, ela não entende nada e ela ainda consegue defender o filho agressor, sabe? Exatamente. Aí eu falo, meu Deus, ela não entende nada. Ela tá perdida. A gente está tentando orientá-la, sabe Uhum. que ela tá perdida. Ela precisa de atendimento, essa mãe. É complicado, né, é Hum, muito complicado. Porque e aí você vai vendo que, assim, vai gerando uma série de fatores de violência, né, e é complicado realmente quando a gente pensa na questão da culpa, pensar assim, de quem que é a culpa? Porque a culpa ela acaba ficando pulverizada, né, Adriana? A culpa, é, né, são são responsabilidades, responsabilidades, né? cada um Sim, é um é. pedaço, é um Porque quebra-cabeça, é cada um é uma muito pecinha. pesado. Tudo isso Uhum. é muito pesado, né? Você chegar em violências, no feminicídio, para mim isso é pesado Porque o demais. feminicídio não é o ato final, é aquilo que a gente estava conversando, né. É uma série de fatores emocionais que muitas vezes são ignorados, Aham, né, e aí muito, que muito gera mesmo. isso. Uhum, Aí eu até trouxe aqui também o Salmo 11 no versículo 5 que vai falar: "O Senhor odeia quem ama a violência". Isso é uhum, importante a gente falar, porque, muito. né, senão a gente fica pensando: "Não, mas esse Deus é um Deus violento, é um Deus", não, É Deus uma ele odeia, impressão muito não é? equivocada, né, que as Muito, pessoas têm. muito. Uhum. Na verdade, as pessoas têm uma impressão muito equivocada do cristianismo, Sim, né. sim, Os sim. psicólogos, muitos psicólogos têm essa Uhum, impressão, né, uhum, de que o cristianismo é culpa, de que o uhum, cristianismo oprime, de que o uhum. cristianismo, né, Sim. eu às vezes sofro um pouco de preconceito, né, Uhum. até porque, assim, lógico, né, eu sigo a psicologia como ciência e profissão, Sim. mas eu não tenho, nenhum sigilo em relação a professar a minha fé, Sim. né, são Uhum. coisas, que eu não é segredo para ninguém que eu professo uma fé, né. Uhum. E as pessoas ainda falam: "Nossa, mas como você é cristã", né, o cristianismo ele Sim, fala de culpa, ele fala de opressão, eu falo: "Não, não é esse você não conhece o cristianismo", né, assim, então exatamente, são exatamente. Porque situações. até às vezes dentro do próprio viés psicológico, né, Uhum, é aquela questão, né, mas isso que ele cometeu era emocional ou espiritual, uhum, né? uhum. Ah, não, às vezes isso não é uma questão emocional, não Ah, precisa é, encarar, né, dentro da tem dentro, né, igreja também as também tem pessoas essa eu questão, né, sofro preconceito dos dos 2 2 lados. lados. Na psicologia eu sofro porque eu acredito em Deus, Aham. e na igreja eu sofro porque tem gente que não entende nada de psicologia Aham. e tem um preconceito enorme com a Sim, psicologia, acha que a sim, psicologia não é coisa de Deus, sim, não, sabe, assim, sim. nossa, psicologia, você faz psicologia, você trabalha com Acabou, psicologia? acabou o seu mundo. Exatamente, E a advocacia a mesma coisa. Nos é. fim ó, eu acho que no fim dos tempos as profissões que vão ficar vai ser um advogado e um Não é? psicólogo. A Olha, tá gente vai vendo? gravar um PIBcast Uhum. no final, Vamos, vamos, entendeu? vamos. No final nós ficamos para trás. É Porque é verdade. uma coisa que inclusive é um alerta. Uhum, Porque as pessoas às vezes estão passando, mulheres estão passando por situações de violência no nível psicológico, uhum, emocional, e até como uma forma de fuga, não sei se seria esse o termo, uhum. coloca na conta do espiritual. Claro. Né, nossa, precisa de Uhum. orar Com por ele, vamos certeza. fazer uma campanha de oração por ele, vão para o monte orar por ele, porque tudo vai agora uma coisa é aquilo que é espiritual e a gente não está de forma nenhuma De negando jeito que o nenhum. espiritual exista, Aham. mas que a gente precisa ter um olhar para o Uhum. Verdade. emocional, que se a gente não tiver, Uhum. a gente cria uma bolha e fica refém de uma situação que a gente Verdade. mesmo criou, às vezes por ignorância, por achar que é espiritual, é porque Aham. ele não está indo na igreja, isso é falta de oração, se ele começar a ir na igreja, frequentar a igreja e pedir o irmão ou a irmã para estar orando, porque ela é forte na oração, tudo vai se resolver. Isso eu acho assim que o nosso Deus, ele não admite isso, né. Quando você olha para a figura de Cristo, você vê que Cristo não admitiria isso de forma nenhuma, aquilo que é É violência, verdade. né. Então Isso quando aí. você vai lá na mulher adúltera e todo mundo quer apedrejar, o que que Hum. Cristo fala? Quem aqui pode atirar a A primeira primeira pedra. pedra, né? É aquele que não tem nenhum tipo de pecado. Você vê Uhum. que Cristo está trazendo realmente para uma percepção do emocional, do físico, né? A situação que eles colocaram aquela mulher para apedrejar. E às vezes a gente dentro da igreja não está percebendo isso e está querendo justificar,
né, eu vejo assim como uma justificativa, né, porque ele está afastado, né, porque ele não está indo na igreja, né. Exatamente. E às vezes Uhum. coloca nas costas do pastor, né, Nossa, então com vamos fazer um certeza. aconselhamento, o pastor tá Uhum. ali, né, e aí é mesmo assim, que o pastor tem essa compreensão de que tem um determinado momento que não vai ser a oração, né, que esse pastor tem esse olhar cuidadoso para falar: "Olha, aqui precisa de uma intervenção de um profissional da psicologia", Os pastores e líderes, né, eles fazem toda a toda diferença, diferente. né. Se você tem um pastor ou um líder na igreja, nas igrejas, né. Uhum, Na verdade, voltando no vídeo da pastora Helena, sim, 2 coisas ali me chamaram muita atenção. uhum, A primeira coisa, parabéns pela coragem dela, num meio tão tradicional, sim. né, na bolha, Sim, na né, que ela bolha, isso estava, aí. ela conseguir falar aquilo tudo. Muito bom, arrasou. Uhum. E segundo, como as pessoas ficaram surpresas, Sim. né. Assim, como que aquilo causou um impacto. Eu Uhum. falei: "Mas o que ela falou foi tão óbvio". Sim, E exatamente, foi a criou mesma um sensação que eu tive impacto também. Não, foi nacional. Aí eu falei assim com algumas pessoas, eu achei muito bom. uhum. Aí eu falei: "Será que as pessoas acham que o que que a gente faz na igreja? Que a gente não orienta, que a gente É, não", né. Aí ou será que os nossos pastores, eu falei: "Não gente, espera aí, aquilo ali realmente existe uma não temos como negar, uhum. existe uma ala, né, Sim. nas igrejas que são extremamente conservadoras, Uhum. né, que a mulher ela pode estar sofrendo violência e tal, e que não pode separar, e que tem que orar Uhum. pelo marido agressor e tal, Sim, que não pode contar para ninguém, por favor, não comente. É exatamente o que a gente está falando, mas é claro que existe, né, uhum. como você que me convidou para Sim, esse PIBcast aham. e como que isso está sendo falado abertamente, né, Sim, de um tema tão importante, sim. e como que no trabalho de famílias que a gente faz lá na igreja também a gente fala sobre temas como Sim, esse, sim. né, e a gente não tem como garantir que nas nossas igrejas não, né, Sim. não tenham esse tipo de atitude, obviamente, Uhum. mas as igrejas, elas precisam, a cada dia mais, os pastores, os líderes, eles precisam divulgar Sim, podcasts, sim. rodas de conversa, seja sobre esse tema, Uhum. seja sobre o Sobre o abuso de sim, crianças e sim, adolescentes, seja sobre autolesão e suicídio, sim, seja sobre todos os temas que estão acontecendo no mundo e que são extremamente relevantes. sim. Até porque isso vai somando, né? Vai Claro. multiplicando. O que a gente conversa aqui, daqui a pouco o outro está compartilhando e está compartilhando. Uhum. É claro, nós precisamos, ter um tempo orientando as pessoas, né, Uhum. mas aqueles que nos procuram, e os que não Não nos procura. procuram? E os que não procuram o pastor? Sim. Eles vão ouvir falar por Por outro. veículos como esse, Sim, entendeu? exatamente, E são exatamente. muitos. São muitos, são muitos. Uhum. E a gente conversando aqui, quando a gente vê como que as 2 áreas elas realmente se encontram, né, a psicologia e o direito, porque são as mesmas mazelas, Eu gosto entendeu? É a demais. mesma, você fala: Uhum. "Gente", É e por isso que a gente verdade. diz no direito que o direito de família é um direito que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né. O sujeito que atua nessa área, ele não pode simplesmente executar a lei ali conforme o código que ele está colocando, tem que ter um olhar, né, mais caridoso, mais misericordioso para entender o que está por trás de um Verdade. divórcio, o que está por trás de uma briga por causa da guarda de um menor, né. Uhum. Então não é só separar, existe uma carga emocional muito grande. Uhum. A psicologia ela precisa ir aí nessa questão que a gente está tratando aqui, a psicologia e a religião elas precisam dar a mão, Uhum. para ser parceira, no sentido de que existe um determinado ponto onde a religião, a teologia não vai conseguir Não, abarcar, ela não chega ali. não. E é para isso existe a ciência da psicologia, Sim. para Uhum. continuar com o olhar humano e Claro. misericordioso para aquela Uhum, pessoa, uhum, né. Então uhum. acho importante a gente colocar isso também, né, eh, que
o espaço que a gente vive e o cuidado, eu sempre costumo falar isso nos episódios do PIBcast, cuidado para a gente não ficar numa bolha, Verdade. porque hoje a gente tem a bolha digital é a pior, né, porque Nossa, o algoritmo te direciona e quando verdade. você vê, você está sendo manipulado por um código que está te entregando o quê? Só aquele mesmo tipo de conteúdo, de informação, que eu creio que isso também acaba afetando o psicológico, né, Muito. porque a pessoa só está vendo Nossa, aquilo, só está demais, consumindo aquilo. demais. Nossa, e totalmente limitado, né, porque, Uhum. assim, é só aquilo, o algoritmo direciona só para aquilo. Não, é Parece que a gente vive uma realidade impressionante. paralela. Uhum, Exatamente. Essa violência psicológica que a gente tem conversado aqui, Adriana, uhum. por que que apesar de você ter o aspecto psicológico, que essa mulher pode procurar um psicólogo, essa mulher pode procurar uma delegacia, um advogado, Ministério Público, uma série de a igreja, né, ela tem uma série de locais que ela poderia procurar para pedir socorro, né. A grande questão de um feminicídio, por exemplo, que é o auge aí do processo da violência, é que você muitas vezes só sabe que a mulher está passando tudo isso, né, ali no velório. Verdade. Gente, mas ele matou fulana, quem diria, um casal que parecia tão unido, um apaixonado Isso. pelo outro, Uhum, e ele isso matou aí. fulana. Quer dizer, ela de forma nenhuma ela mostra o que que ela está vivendo, né. Na psicologia, por que que essas mulheres permanecem? O que que impede elas de cortar esse vínculo? Uhum. Olha, eu penso que um pouco do que eu até comentei, né, às vezes, por exemplo, Uhum, quando muitos casais me procuram para terapia de família, terapia familiar, terapia de casal, principalmente terapia de casal, né, uhum, que felizmente eles têm procurado, né, é uhum, algo que antigamente não acontecia muito, né, as pessoas tinham muito medo de vazar, aquela coisa toda, uhum, porque a família, ela tem uma ao mesmo tempo que as pessoas fazem escândalos nos bairros, nas brigas de família, uhum. eu acho que elas pensam que ninguém escuta, né, prédios, né, Exatamente, assim, porque quando exatamente. você vai falar alguma questão grave de família, as pessoas têm muito pudor, né, Uhum, medo de alguém contar, então eu penso que antigamente as pessoas tinham muito medo dos psicólogos, "Nossa, que cachoeira é pequena", hoje em uhum, dia eles têm nos procurado, uhum, sabe. E, lógico, um ou outro caso já houve uhum, violência física, mas em geral, entre casos de traição, coisas desse tipo, um dos motivos pela busca da terapia de casal é a uhum, violência psicológica, uhum, né. É um homem que faz o que quer, mas a mulher não pode fazer, né. É um homem que já traiu, mas a mulher não pode nem usar um vestido decotado. uhum, Acredite, aparece isso, né. Então, assim, uhum, existem essas mazelas ainda dentro das isso, famílias, uhum, sabe. O que que a gente tenta fazer numa terapia de casal? A gente tenta trabalhar as questões do casal, as uhum, relações, né, às vezes a masculinidade tóxica, essa coisa uhum, toda, para que esse casal, ele tenha uma restauração nesse sim, casamento, né, ou não. uhum, Sinceramente, já teve caso da mulher chegar e falar coisas, de eu falar assim: "Olha, vamos tentar uma terapia individual?" uhum. Não dá pra fazer terapia de casal. Quase que eu falei: "Você tá casada com esse homem mesmo? Tem certeza?" Eu não posso Aham, falar isso, aham, mas mas eu pena, passa, né. levei Aham. ela a A entender entender. que o casamento dela já tinha acabado, que ela estava casada sozinha com esse homem e sofrendo todos os tipos de violência, até física. Olha E ela só. está em processo de separação. Uhum, Não me sinto mal em falar isso, mas é uhum, verdade, essa mulher era uma vítima uhum, e eu ainda confesso que fico um pouco receosa com o uhum, desenrolar desse caso, né, uhum, assim, não está mais comigo, né, mas uhum. assim, eu tenho um pouco de 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 receio. receio, né. Mas são situações, sabe, que a mulher não se separa por isso, pressões sociais, Uhum. né, a questão financeira, né, Sim. mas enquanto mulher o medo da solidão, Uhum. não vou ficar sozinha, né, no fundo ele é um bom marido, né, ele só faz isso porque ele bebeu muito, quando ele não Uhum. bebe ele não faz, como se diminuísse, né, o Sim, o problema. problema. Ele bebeu muito, foi por Uhum. isso que ele me bateu,
né? Ele não, geralmente ele não é assim. Ele é um ótimo pai para os nossos filhos, um ótimo pai, me bate na frente da Frente da criança. criança. Exatamente, né? E aí os padrões vão Vão sendo ser repetidos, né? reproduzidos, Isso repetidos. aí, Então é isso muito por aí. aí, sabe? Você vê que é um equívoco de tudo, né, Uhum, Adriana? Tudo uhum. equivocado. Você cria, você trouxe um tema interessante aí, que aí tem até conexão com o que a gente acabou de falar, da masculinidade tóxica. Sim. E aí o sujeito, às vezes, também, né, tá dentro do algoritmo, e o algoritmo tá alimentando ele com essa Uhum, masculinidade tóxica. Ele tá uhum. achando que aquilo ali é o normal. Inclusive eu estava lendo, há uns dias atrás, né, Uhum. sobre esse tema e falando como que aumentou o número de é um tema polêmico, Uhum. o número de feminicídios também com a questão das armas. O Sim, aumento e sim. liberação de De armas, armas, isso aí, como que aumentou. As entendeu? pessoas não têm consciência. Uhum. Vê se o brasileiro tem saúde mental para isso. Não tem. Não tem. tem, não tem. Lá atrás eu falei: "Gente, que não tem como isso. Não O tem. pessoal briga no trânsito". Aí puxa, Não é? Vai ter um problema em casa, o sim, cara é o dominador, o cara ele vai exatamente, não vai dar certo isso, entendeu? exatamente. Não deu. Você vê, assim, que é uma série de equívocos e as pessoas vão entendendo que aquilo ali é normal, então, né, equívoco dentro da família, na sociedade, é o emprego, é a igreja, é glamorizar uma situação, que também me veio aqui à cabeça, porque às vezes a gente vê, eh, o algoritmo já me entregou muito isso. Aquela mulher que vive num lugar num campo, uma casinha no campo, Adriana, Já vi, já vi. flores, aquela coisa linda. Ela nem usa roupa, assim, atual Aham, não, bota aqueles vestido aham. Que lá do é isso, século Raquel? XIX. Aí você olha, ela acorda cedo para colher os ovos lá no Olha, eu galinheiro, já e ela vi tem isso uns também. 10 filhos, né, aquela escadinha, um Gente, filho o que que cuidando do é que isso? é Me fala, o que isso? que é isso? Será que ela cuida também dessas Você tá crianças? entendendo? Aham. Não, e é isso também, né, são os Os modismos. Os modismos, o modismos, modismo. e outra coisa, rede social é como se fosse um simulacro, né, Sim. aqueles casamentos perfeitos, Sim. aquilo ali não Não existe, existe. né, aquilo ali não existe. Nós que moramos numa região pequena, Uhum, né, como Cachoeiras, uhum. pequena, né, Sim, assim, sim. gente, aquilo ali, né, toda hora, e as pessoas saindo, as pessoas Sim. fazendo isso, as pessoas como se tudo fosse uma Uma gra grande felicidade, isso. né. É, tudo é Isso não muito bom. existe, Fala assim: gente, isso não existe. "Gente, Aqueles casais não são tão felizes não assim. são". Aí, às vezes, eu, como dona de casa, que estou passando um problema com meu marido, aí eu olho: "Nossa, gente, será que só eu vivo assim?". Aí Uhum. começa a frustração, aí briga com o marido, que já não já tem essa masculinidade, Sim. enfim, aí começa aquela situação. Então nós vivemos hoje num mundo em que a rede social é mais valorizada do que o dia a dia, do que a vida real, na Uhum, realidade. uhum, Então as pessoas elas estão assim, né, glamorizando, como você uhum, falou, uhum. coisas que não existem, né. Sim. E aí o algoritmo entrega o casamento perfeito, a mulher linda, a mulher perfeita, o marido perfeito. Isso não existe. Uhum, Existem seres humanos como nós que estamos sempre tentando ter uhum. bons relacionamentos, né. Uhum, exatamente, Isso aí. exatamente. Outro ponto que eu trago também aqui para nossa conversa está lá em Efésios 5:25, Foi o que eu né. falei do Maridos, uhum, amem como isso, Cristo amou. Você até já tocou nesse ponto, né, a verdade. questão do amor sacrificial, não violento, e que às vezes é muito difícil da gente encontrar esse amor que Uhum, se sacrifica pelo outro. Ele é sim, difícil de encontrar, é né, verdade. porque às vezes você encontra um amor que se sacrifica, mas que cobra, Uhum, né. uhum. Trabalha o dia inteiro, você está aqui em casa à toa, sem fazer nada e não Nossa, fez. "Eu meu estou chegando agora do trabalho, minha comida não está pronta". uhum, Eu trabalho o dia inteiro e você não vai preparar o prato de comida e me entregar, porque existe isso ainda nos dias sim, de hoje, né, quando você vai sim, ouvir a história do claro casamento que que gerou um existe, já divórcio, ouvi. é Uhum, porque, né, preparava o prato dele do sim, jeitinho que ele uhum, queria, né, o arroz de um lado, o feijão sem o caroço do outro, não pode encostar a casca já do feijão, ouvi mas no no dia que o consultório também. pedaço encostou, ele me deu um tapa na cara.
mas eu entendo, eu que errei, porque eu que fiz a construção do prato errado. Então, isso é um ponto interessante, a conscientização do que é sacrifício. Todos se Verdade. sacrificam, né, aquela mulher está se sacrificando, o Claro. homem também, cada um no seu posicionamento. A gente teve Aham. até um episódio aqui sobre direito de família, com a doutora Larissa, e Uhum. era justamente isso, ela colocou um ponto que eu achei muito interessante, né, o que é o sacrifício? Porque Uhum. todos nós precisamos nos sacrificar, e um ambiente violento é um ambiente onde quem está realmente se sacrificando é a vítima, Sim. não é o agressor. O agressor, ele Uhum. acha que ele está fazendo tudo de fora e que dentro ele não está recebendo apoio, mas na verdade ele é o agressor que está colocando: "Olha, você não está servindo para nada mesmo", né. Isso é uma violência psicológica muito grande. A mulher é sempre diminuída, né, Uhum. e o serviço doméstico também nunca tem valor, é É. só o serviço lá de fora, porque ele está recebendo dinheiro, Uhum. bem capitalista, né, Sim. e assim, não aquilo que a mulher faz não é valorizado, cuidar dos filhos não é valoroso, Uhum. você ajudar uma criança a fazer uma tarefa de casa não tem valor, fazer a comida todos os dias todos os dias ali fazendo o almoço, a Uhum. janta dele, não tem valor, né. Essa fala da pastora Raquel, Aham. acho que ajudou muito, foi um Sim. pontapé inicial para que esse tema seja mais discutido dentro das Sim. igrejas, principalmente fez muito Uhum. sucesso. Acho que Aproveitar vai e, pegar né. engajamento, Isso. né, do tema. Então, eu penso que, assim, em primeiro lugar, ouvir essa vítima, acolher e acreditar nessa vítima. Uhum. Porque, como você sabe, a mulher ela é muito descredibilizada, né, na Uhum. sociedade. Sim. Então, muitas vezes, a mulher vou falar com uma irmã na igreja, vou falar Uhum. com o meu líder ou com o meu pastor, Uhum. e muitas vezes ela não é levada a sério. Uhum. "Ah, é uma crise, vai passar. Ela está aumentando, né, ela está de Uhum. TPM", Isso, né. Isso aí, então exatamente. assim, não dão crédito ao que aquela mulher fala, né. E olha que às vezes ela nem fala tudo que tem para falar. Sim. Então a mulher, em primeiro lugar, eu penso que na igreja ela precisa ser ouvida. Muitas vezes nós temos trabalhos de mulheres na igreja, mas nesses trabalhos não é uma crítica direcionada a ninguém, é no geral. Uhum. Elas só ouvem, elas não É. falam. O Rubem Alves mesmo falava, Uhum. né, nós precisamos fazer cursos de Sim. escutatórias, porque nós, né, as pessoas precisam escutar e nós, às vezes, como líderes, né, como psicólogos, como advogados, nós precisamos aprender a escutar as pessoas. Na Sim, igreja também, também. né, porque Verdade. a mulher, ela chega lá, sempre tem uma pastora, às vezes a pastora veio de outra cidade, Uhum. vai falar, mas a mulher foi escutada? É, Né? verdade. Será que ela foi escutada? Talvez tenha sido, tá? Talvez tenha sido em outro fórum, tenha sido no gabinete, tenha sido, por outra irmã, Uhum. mas como as pessoas precisam ser escutadas, Sim. Raquel. A gente que trabalha com psicologia, as pessoas precisam ser escutadas, né. Uhum. E tem pastor que é muito sábio, Uhum. como que eu creio que sejam os seus, o Sim, sim. meu, né. Uhum. Os meus são muito Uhum. sábios, que eles falam assim, às vezes o pastor me liga: "Irmã Adriana, eu estou encaminhando um casal para você, eles Olha. fizeram um gabinete aqui comigo", Uhum. né, desse jeitinho que ele fala: Uhum. "Irmã Adriana, eu estou encaminhando uma mulher assim, assim para você, aconteceu isso, então eu preciso que ela seja", sabe. Então Sim, assim, eu sim. acho que essa lucidez Sim. existe muito, Sim, para existe. surpresa de muita gente que ficou assim lá no, Aham. né, quando viu o Viu? vídeo da pastora Aham. Raquel. Aham. Isso existe, né, tem muitos Existe, pastores que existe. têm, né, eu tive Esse um pastor que cuidado, ele né. era psicólogo também, então assim, Uhum. isso existe, né, os pastores hoje eles estão muito mais, eles estudam muito, são pessoas muito estudadas, Uhum. né, Sim. mas não é o caso de todos, Sim, e não é o caso de exatamente. todas as igrejas. Então eu Exatamente. acho que as pessoas precisam ter essa lucidez, vamos escutar e Uhum. encaminhar, Exatamente. né. Então encaminhar, se é o caso de ir para um psicólogo, agora se foi já uma violência, Exatamente. é denúncia, né, Exatamente, porque isso assim, aí. um pastor
Se alguém chegar para mim e falar que foi violentada, se uma pessoa chegar para mim e falar que apanhou, Uhum. e eu não tomar uma providência junto com essa Uhum. mulher, eu sou Sim, conivente exatamente. ao que ela está sofrendo. Eu me sinto conivente, né? Então, assim, eu preciso encaminhá-la para uma denúncia, né? E eu Uhum. preciso encaminhá-la, se for o caso, para um psicólogo. Então, assim, a Uhum. igreja é uma ferramenta poderosa para isso, Sim. tá? E quando essas pessoas, só que as pessoas às vezes não chegam até o pastor, não É. chegam até os líderes. E aí, ferramentas como essa que você está fazendo aqui hoje Uhum. são muito importantes. Uhum. Aí as palestras, Sim, rodas de de conversa. conversa, né? E eu penso que é isso, a igreja precisa estar aberta para falar desses temas, Sim, porque lá exatamente. fora as pessoas estão entendendo de outra forma. Não é? Exatamente, É o que a gente fala exatamente. para a juventude está aprendendo coisas aí de outra maneira. Sim, Então, dentro da igreja, eles precisam aprender da forma que nós gostaríamos, exatamente, não é a forma verdade? correta, isso Isso mesmo, aí. entendeu. Uhum, A gente vem tentando trabalhar muito isso, inclusive, né, nessa série de uhum, episódios, o cuidado nosso é justamente esse, uhum, né, o uhum, que está acontecendo no mundo ao nosso redor, e como nós, enquanto cristãos, uhum. precisamos nos posicionar, né. Exatamente. Então isso é importante, porque às vezes tem um pastor, um líder de igreja que vai estar nos assistindo, que está nos ouvindo, e que pode, de repente, pensar: "Poxa, por que que eu não tenho aqui na minha igreja um setor específico de psicologia, né?". Como Uhum, acontece, por exemplo, na primeira igreja a gente tem uma uhum, área especializada só de uhum, psicologia, então tem as psicólogas para atender, isso é uhum. importante. Mas às vezes não é Sim. toda igreja que Não. tem, então já é né, Uhum. quem é? Eu tenho aqui na minha igreja mesmo, Sim. né, Uhum. pessoas que são Uhum. psicólogos, Isso aí. psicólogas e que podem ajudar, e que, né, então eu acho que Fundamental. isso é Uhum. fundamental. Sim. Acho assim que a nossa conversa deveria ter um parte 2, 3 e 4, entendeu? Não, é Um muito para cada é assunto, muito é muito assunto, assunto. entendeu? E eu queria, assim, finalizar com aquilo que a gente leu lá em Gênesis, no versículo 24, né, quando Deus fala que eles serão uma só carne. Então Uhum. que a gente entenda que com tudo que está acontecendo no mundo, e não vai parar aqui, né, Adriana? Não. A gente vai, esse Pipcast vai ao ar, outras coisas irão acontecer, a gente vai Uhum. continuar vendo, né, a questão da violência, ela cada vez maior aí, a gente quer que se conscientize, a gente quer que isso chegue num basta, mas não vai ser de uma hora para outra. Mas Uhum. que a gente tenha fixo isso, né, o entendimento de Deus e o princípio cristão é que nós sejamos uma só carne, Uhum. né, que realmente um esteja ali para auxiliar o outro, e que quando a gente fala de violência, a gente não está falando de algo que está dentro do plano de Uhum. Deus, porque, Não né, mesmo. Deus não quer a violência, Deus não quer um mundo ferido, né, então a Uhum. gente pensar nisso, né, buscar ajuda, né, quem Uhum. está com a gente aí assistindo até agora, sentiu que tem, nossa, isso que elas colocaram é tudo que acontece na minha vida, então busca ajuda, né, saiba que existem profissionais que estão prontos, né, para te ajudar nesse sentido, e pensem muito claramente que se você está vivendo num lar, numa família, onde tem muita violência, ali está faltando amor, então tem pouco amor, né. Então você está rompendo aí com o propósito de Deus. E aí, principalmente para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, atuantes, e que estão achando que está tudo bem, tudo que está acontecendo ali dentro da sua casa, na sua bolinha da sua família, violência em cima de violência. O que está acontecendo aí é a ruptura de um princípio cristão, porque não é isso que o nosso Deus prega. E aí a gente precisa de buscar uma ajuda, buscar um socorro. Acho que a nossa conversa foi muito interessante nesse sentido, Adriana. Queria, assim, te agradecer muito, tá, pela sua participação. E você pode colocar aí suas palavras finais sobre esse tema. E espero que a gente possa conversar mais um pouco sobre outros temas, continuar esse assunto, porque ele é muito pertinente. Foi muito bom estar aqui com você. Raquel, eu queria dizer uma coisa Uhum, importante. uhum, Adriana, eu sou um homem que pratico violência. O que eu uhum, faço? Procure ajuda também, porque isso também acontece, hum, tá? Tem homem também que eh, gostaria de mudar. uhum, Às vezes esse homem tem um transtorno,
Ele precisa de uma medicação, às vezes. Ele precisa de uma medicação, né? Às vezes esse homem tem um transtorno bipolar e na fase de mania ele agride a esposa. Existe tratamento para isso, medicamentoso, com psicólogo. Às vezes ele já está na igreja, né, buscando Uhum. ajuda também. Então, assim, eu, como psicóloga, eu acredito na transformação da vida, Uhum. né? Senão nunca seria psicóloga. Uhum. Então, eu acho importante também, né? Existem homens, né? Eu estava vendo o PIB com a Alcimara, Sim, e ela falou: "Eu quero falar da população carcerária". Eu sim. achei aquilo tão legal, Aham, né? aham. Claro, ela precisa pensar naquelas pessoas que estão lá também, né? Uhum. E eu também preciso pensar nesse homem, que às vezes ele precisa de ajuda e procure ajuda, né? Uhum. Mas em primeiro lugar eu preciso pensar na mulher, que é a vítima. Então, assim, se você é mulher, se você tem um casamento assim, e se você acha que ainda pode haver alguma coisa, procure ajuda, né, para restaurar o seu casamento. Agora, se você está sofrendo violência de fato, se você já entrou nesse ciclo de violência, né, procure ajuda para sair dele, né? Porque falando como cristã, Uhum. Deus quer uma união que potencialize a vida, né? Deus não quer uma união que vai chegar num feminicídio, que vai te agredir, que vai te diminuir, que vai te violentar, que vai te fazer uma pessoa com uma saúde mental adoecida. Não é isso que Deus quer para a vida de ninguém, Uhum. tá? E para terminar, né, como cristã, eu trouxe Uhum. uma palavra aqui para vocês, Uhum. que diz o seguinte, em Salmos 34:18, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Então, eu me coloco à disposição, né, tanto como profissional, Uhum. né, de psicologia, para todas as mulheres que precisarem da minha ajuda, e Sim. me coloco à disposição também como cristã, para todas as mulheres que precisarem da minha ajuda. E agradeço imensamente a você, parabenizo demais você pelo seu trabalho, você é brilhante, né? Tão bom ver uma profissional tão inteligente e abençoada como você, Amém. Raquel. Ô, Parabéns, Adriana, tá? E obrigada. eu que agradeço. Bom, gente, então é isso. Ficamos aí com mais um episódio do nosso PIBcast. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, para que esse assunto chegue em mais pessoas, principalmente naquelas que estão precisando muito de ouvir sobre o tema. Um abraço e até a próxima.